Daí, pessoal, mais algumas resoluções de fatoração algébrica, né? De transformação de uma expressão polinomial, né, na linguagem polinômica, né, para a linguagem fatorada ou para a forma fatorada. Então é transformar um polinômio numa forma fatorada. Rapidamente, o que é uma forma fatorada de um polinômio? É quando o polinômio está escrito através de fatores, ou seja, ele é composto por fatores, ele é composto por partes que se multiplicam, ou seja, ele é representado através de um produto. Então tu observa que o que nós temos aqui nas lâminas são expressões escritas na forma polinomial, são polinômios, são somas e subtrações de monômios, né? Somas e subtrações de termos algébricos. E aí eu tenho que transformar estes polinômios em formas correspondentes fatoradas, ok? Então basicamente é isso, transformar um polinômio na forma fatorada é transformá-lo num produto, transformá-lo numa multiplicação, ok? Bom, então iniciando com a letra A. Quando eu olho para a letra A, eu observo que é um trinômio. Quando eu tenho um trinômio, a primeira coisa que me ocorre é a possibilidade de ser um trinômio quadrado perfeito. Para que esse trinômio seja quadrado perfeito, é necessário que eu consiga extrair a raiz das suas duas pontas, ou seja, do primeiro termo e do terceiro termo. Então eu consigo tirar a raiz quadrada deles, e aí o produto dessas raízes vezes 2 tem que dar o do meio. Então rapidamente fazendo isso, olha só, para que esse trinômio aí da letra A seja quadrado perfeito, eu tenho que conseguir tirar a raiz daqui. Bom, isso é possível, né? Raiz de 4x ao quadrado, raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é metade, né, do expoente, 2x, ok, está funcionando. Mas quando eu venho para este terceiro termo aqui, eu não consigo tirar a raiz. Por quê? Porque a raiz de 6 não é exata. Então aqui ficaria raiz de 6, x. Né? Eu teria aí um termo, um coeficiente irracional que não é normal nos polinômios. E aí o produto desses dois, aqui, ó, e vezes 2, ou seja, o dobro, teria que dar o do meio, e não é o que acontece. Portanto, não se trata de um trinômio quadrado perfeito. Então vou desfazer todos esses rascunhos que eu aprontei aí. Então não é um trinômio quadrado perfeito. Então qual é a minha próxima possibilidade? Que seja fatoração por fator comum ou evidência. Tá? Então vou fazer o seguinte. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui para ti. Olha só, nós temos basicamente quatro tipos de fatoração. Tá? Nós temos fator comum ou evidência. Então vou botar aqui, ó, fatoração por fator comum ou evidência. Nós temos ainda fatoração por agrupamento, que o processo é semelhante ao fator comum, só que em grupo, né? Por isso o nome, fatoração por agrupamento. Nós temos ainda a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. E por último temos a fatoração da diferença de dois quadrados. Tá? Então são esses quatro tipos. É como se eu tivesse que escolher um dos quatro. Tá? Então olha só, quando eu vejo 3 termos, eu penso no trinômio. Não aconteceu. Então agrupamento, normalmente eu tenho a quantidade par de elementos, né? 4, que é muito comum, ou 6 e assim por diante. Então agrupamento eu deixo por último. Então não foi trinômio, não foi agrupamento. Diferença de dois quadrados. Bom, aí eu tenho que ter 2 termos com um sinal de menos no meio. Ó. Isso é diferença de dois quadrados, olha só.
Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho outro quadrado. Sempre assim, diferença de dois quadrados. Não é o que está acontecendo também, me sobra o que? Fator comum à evidência. E no que se baseia o fator comum à evidência? Na presença de pelo menos alguma coisa, de algum fator que repita em todos. Então eu fico procurando alguma coisa que repete em todos. Então fica assim, ó. Eu estou vendo que está repetindo x. Né? Inclusive aqui eu tenho 4x ao quadrado e 6x ao quadrado. Olha só, antes de fazer a fatoração, né, vou agrupar esses termos. Né? Isso não é uma coisa comum nos exercícios. Antes da fatoração, você tem que fazer uma redução de termos, mas como está se apresentando aqui, eu vou fazer isso. 4x ao quadrado mais 6x ao quadrado, isso fica 10x ao quadrado. E aí repete aqui menos 5x na terceira. Agora sim. E aí parece agora uma diferença de quadrados, né? Só que aqui, ó, eu não consigo tirar a raiz de 10. E nem aqui consigo tirar a raiz de 5. Então, não posso pensar em diferença de quadrados. Vou continuar com fator comum, fatoração por fator comum evidência, né? Aí eu fico buscando alguma coisa que repete nos dois. O que repete nos dois? O x. Tá, mas como assim o x? Eu tenho que pensar sempre no menor expoente que está repetindo. Ou ainda, no maior expoente que está repetindo, né? Então aqui eu tenho x na 2 e aqui eu tenho x na 3. Então dentro do x na 3 eu tenho um x na 2. Então está repetindo na realidade é x na 2. E aqui eu tenho 10 e tenho 5. Então dentro do 10 eu também tenho um 5, que é 5 vezes 2. Então o meu fator comum aí, olha só, o meu fator comum aqui é 5x ao quadrado. Porque está repetindo 5x ao quadrado no primeiro e 5x ao quadrado no segundo. Fazendo isso, coloco esse 5x ao quadrado em evidência, significa fora do parênteses, e dentro do parênteses vai o que sobra. Então, se desse 10x ao quadrado aqui eu tiro 5x ao quadrado, me sobra o quê? Me sobra 2. É como se eu dividisse 10x ao quadrado por 5x ao quadrado. Então, isso vai me dar 2. Tanto é verdade que 5x ao quadrado vezes 2 dá 10x ao quadrado. Aplicando aqui, ó, a propriedade distributiva. Tá? Bom, e aqui, menos 5x ao cubo, se eu divido por 5x ao quadrado, ou se eu tiro 5x ao quadrado aqui, o que sobra? Sobra menos x. Então, 2 menos x. Ok? Então isso é um jeito de fazer. Para fazer dessa forma é necessário uma certa habilidade, um certo treino já, né, em perceber quais são os elementos que estão repetindo aí nos termos. Bom, aí alguém me diz assim, tá, mas eu não tenho essa habilidade, eu não consigo enxergar que está repetindo 5x ao quadrado. Como que eu faço? Bom, se tu não consegue enxergar, tu faz o seguinte, ó, tu faz uma espécie de um rascunho, tá? Então tu vai pensar assim, ó, 10x ao quadrado, olha só aqui, vou te dar um esqueminha aqui, dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem simples. 10x ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes o 5 vezes o x e vezes o x de novo. Tem que deixar ele todo desmembrado, né? Tem que decompor o 10 e tem que ali desmembrar, né? Decompor o x ao quadrado. E faço a mesma coisa com menos 5x na terceira. Menos 5x na terceira eu também vou desmembrar. Então eu tenho menos 1, porque é negativo, né? Vezes o 5, que o 5 não dá para decompor, já é número primo, vezes x na terceira. Então é x vezes x e vezes x. Depois que eu tenho esse desmembramento, eu vou marcar o que está repetindo nos dois, que justamente são os fatores comuns. Então, olha só, o que repete nos dois? Repete o 5, em termos de coeficientes. Repete o x, aqui x, e o outro x também, com x. Aí eu consigo ver, olha só, 5x ao quadrado, que está aqui, ó. 5x ao quadrado. E aí, então, eu posiciono esse 5x ao quadrado fora do parênteses. E dentro? Bom, dentro sobra o quê? Sobra 2. E embaixo sobra o quê? Menos 1
vezes x menos x. Tá aí, tranquilo. Ok? Então é uma maneira de ir treinando a fatoração por fator comum, fazendo aí esse desmembramento. Tranquilo? Até pegar o jeito. Né? Depois que pegar a manha, isso aqui tu vai acabar fazendo mentalmente, né? E aí vai se tornar mais automático. Ok? Bom, letra B. Letra B, olha só, eu tenho agora um trinômio. Então, o que eu penso? Trinômio quadrado perfeito. Para que seja um trinômio quadrado perfeito, não esquece. Eu tenho que conseguir extrair a raiz das pontas. E o produto dessas raízes vezes 2 tem que dar o do meio. Então, raiz de 8 já me dá um problema. Não tenho. Né? Aqui também vai ter um outro problema nessa ponta, que são os expoentes ímpares. Né? Também não tem como tirar a raiz. Então, eu vou abandonar a ideia de trinômio quadrado perfeito. Bom, sendo assim, diferença de quadrados não pode ser, porque eu tenho 3 elementos, 3 termos. Agrupamento também eu teria que ter geralmente uma quantidade par. Né? Então me sobra realmente aí o que? Fator comum ou evidência. Então mais um caso de fator comum. Então se eu fizer essa letra B, usando aquele mapinha que a gente fez embaixo, olha só. O que é 8a ao quadrado b quadrado? Então deixa eu fazer aqui, ó. 8a ao quadrado b quadrado é a mesma coisa aqui, é decompondo 8. 2 vezes 2 vezes 2, a ao quadrado a vezes a, e b quadrado b vezes b, ok? Menos 4ab, menos 4ab. O que é isso? É menos 1, não te esquece que é negativo. O 4 é 2 vezes 2, vezes a e vezes b. E 12a ao cubo, b ao cubo. O que é isso? Bom, aí decompondo 12, tu tem 2 vezes 2 vezes 3. Vezes a ao cubo. Isso vai dar um pouquinho de trabalho. A, b ao cubo, b e b. E aí eu vou buscar aí o que está repetindo nos 3. Né? Como eu tenho 3 termos, então tem que repetir nos 3. Aí eu consigo ver aqui, ó, 2. Olha só, repetiu. Outro 2. Repetiu. Outro 2, não, né? Não, porque não tem nos demais. E nem o 3 tem nos demais. Então, em termos numéricos, né, em termos de coeficientes, eu tenho aí o 4 repetindo. Agora vamos para as letras. Eu tenho aqui A repetindo uma vez. Eu tenho aqui A, não repete de novo, né? Porque eu não tenho A aqui no meio. Então não rolou. Aí depois eu tenho aqui B e B. O segundo B também não repete, né? Porque no termo do meio só tem um B. Então o que ficou repetindo aí para mim como fator comum? 2 vezes 2, 4, AB. Fácil, hein? 4AB. E dentro? Bom, dentro é só olhar o que sobrou. Olha só, sobrou aqui 2, sobrou aqui A e sobrou aqui B. 2AB. Olha que barbada. 2AB. No segundo, o que sobrou? Sobrou aqui o menos 1 e sobrou só, né? Então, sobrou aí menos 1. E no terceiro, o que sobrou? Sobrou aí o 3, sobrou A, sobrou outro A, sobrou um B e sobrou aqui um outro B. Então tá me sobrando aí 3, positivo, né? 3 A ao quadrado, B ao quadrado.
Está aí a forma fatorada dessa expressão, né? Então nota que o mapinha aqui foi bem útil. Letra C. Letra C eu tenho dois termos. Olha só aqui, ó. Isso aqui tudo é um termo. Isso aqui tudo é um segundo termo. Eu tenho dois termos. No meio é um sinal de mais. Então não pode ser diferença de 2 quadrados. Né? Então já descarto. Não pode ser trinômio quadrado perfeito, porque tem 2 elementos. Descarto. Então descartei diferença de quadrados. Descartei trinômio quadrado perfeito. Agrupamento são 4 termos ou 6. Me sobra o quê? Mais um exercício de fator comum ou evidência. Então vou fazer de novo pela regrinha aqui, ó, até tu pegar a habilidade. Então eu tenho 15 a ao cubo b ao quadrado x. E o que é isso? Decompondo 15. 3 vezes 5 vezes a na terceira, né, ao cubo a, b ao quadrado bb e vezes x. O segundo termo, 3 a ao cubo b ao quadrado x na 4. 3, né? Não dá para ser decomposto, já é um número primo. 3 vezes a na terceira, a vezes a e vezes a, b ao quadrado b vezes b, e aqui x na 4, né? Dá um certo trabalho fazer isso, né? X e x. E agora eu vou marcar o que repete nos dois, que é o fator comum, que é justamente o que fica fora do parêntese. Então está repetindo aqui, ó, 3, o 5 não repete, repete o a, repete outro a, repete um terceiro a, repete um b, repete um outro b e repete o x. Então tudo isso tudo isso compõe, né, a minha parte comum, que fica fora do parêntese. Então isso vai dar 3 a ao cubo b quadrado. Então, olha só, com atenção aqui, ó, 3 a ao cubo b ao quadrado. A e mais o x. Então tudo isso é o fator comum, ou compõe a parte comum. O que me sobra aí? Me sobrou no primeiro termo só o 5. E no segundo sobrou x ao cubo. 5 mais x ao cubo. Tá, professor, mas eu estou desconfiado disso aí. Eu acho que está errado isso aí. Se tu desconfiar que está errado, olha só, faz uma prova real. Aplica a distributiva aqui, ó. E depois aqui. 3 vezes 5, 15, a ao cubo, vezes 1 a ao cubo, b quadrado vezes 1b quadrado, x vezes 1, x. Então aqui, fechou. 3 vezes 1 invisível, 3. A ao cubo vezes 1, a ao cubo, b quadrado vezes 1, b quadrado, e x vezes x ao cubo, x na 4. Também fechou. Então, tá correto aí, né, o meu polinômio fatorado. Ok? Vamos para o outro exemplo, letra D. Na letra D, eu tenho 4 elementos. Então, eu já estou inclinado a pensar em agrupamento. Porque trinômio quadrado perfeito não pode ser. Lembra que trinômio tem que ter 3 termos. Então, já não pode ser, são 4 ali. Diferença de 2 quadrados, eu tenho que ter 2 termos com sinal de menos no meio. E aí as pontas, né, esses 2 termos devem ser elementos, né, resultado de alguma coisa ao quadrado. Quer dizer, eu tenho que conseguir tirar a raiz. Também não dá. Então, ou é agrupamento ou fator comum. Para ser fator comum,
eu tenho que ter alguma coisa que repita em todos. E se tu observar o 5, só repete no primeiro e segundo. Se tu observar o B, só repete no primeiro e no terceiro. O C no segundo e no quarto. Então eu não tenho nada que repita em todos. Então eu não tenho um fator comum. Quando acontece isso, eu tenho que pensar no quê? Em fazer uma fatoração em grupos. Justamente por quê? Porque eu percebi que os fatores eles são comuns em partes, em grupos. Então eu escolho fazer o primeiro com o segundo e terceiro e quarto, ou o primeiro e terceiro, o segundo e quarto, ou o primeiro e quarto, o segundo e terceiro. Então daí tu escolhe quem com quem, né? É opcional. Geralmente se escolhe o primeiro e o segundo e o terceiro e quarto. Mas isso não é obrigatório. Eu escolhi o primeiro e segundo e terceiro e quarto. Então vamos pensar assim, ó. O que é 5B? Bom, esse está muito fácil, né? É 5 vezes o B. O que é 5C? Também muito fácil. 5 vezes o C. Então o que repete aí? Repete o 5. Então fica 5 fora do parêntese, me sobra B mais C. É uma fatoração por fator comum, né? Como a gente fez lá em cima. Faço o mesmo raciocínio agora. A vezes B e A vezes C. A vezes C. O que está repetindo nos dois? Repetindo o A, que é o fator comum da segunda fatoração. O que me sobra aqui, olha que interessante, B mais C. E aí observa então que eu tenho uma nova fatoração a ser feita aqui. Olha só, porque eu tenho esta forma aqui, mais esta forma. O que repete nos dois? B mais C. Então, como se fosse o meu novo fator comum. B mais C. E o que sobra aí? 5 mais A. Ou A mais 5. Se tu preferir, né? Fica mais bonito. Eu vou botar aqui 5 mais A, porque está na ordem, né? Mas o A mais 5 fica mais bonitinho, tá? Então, B mais C que multiplica 5 mais A. Então, como regra, tu pode pensar assim, ó. Aquele parêntese que repete é a metade da resposta já. Ó, B mais C. E a outra parte da resposta, tu monta o segundo parêntese a partir dos termos que estão aqui fora. Então, usa essa regrinha que sempre dá certo. E aí nós vamos para a letra E. Trinômio, não dá para pensar, né? Tenho aí 6 termos, então não é trinômio. Diferença de 2 quadrados, também não, né? Logicamente. Agrupamento, eu estou inclinado a pensar em agrupamento, mas eu tento antes fator comum, né? Eu tento verificar se tem alguma coisa que repete em todos. E aí observo que o A só repete no primeiro e no quarto. O M repete no primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. O B repete no primeiro e no quinto. O C repete no terceiro e sexto. Enfim, não tem nada que repete em todos. Então, eu vou ter que fazer em grupos. Fazer por agrupamento. Normalmente se faz o quê? Se faz os primeiros. Então, aqui, ó, os primeiros 3. E aqui os primeiros, outro grupo de 3. Olha só, AM é o mesmo que A vezes M. BM é o mesmo que B vezes M. CM é o mesmo que C vezes M. Então, o que aconteceu aqui? Está repetindo M, né? Logicamente. Está me sobrando aqui A mais B mais C. Prova real, olha aqui, ó, M vezes A, AM, M vezes B, BM, M vezes C, CM, né? Tranquilinho. Vou para a segunda fatoração. AN, A vezes N, BN, B vezes N, CN, C vezes N. Repete o N, me sobra A
mais B mais C. E aí, né, o que está repetindo aqui? A mais B mais C, é o primeiro parêntese. A mais B mais C. E o outro fator é composto dos que ficaram por fora, M e N, ou seja, M mais N. Se eu aplicar aqui a propriedade distributiva nessa multiplicação aqui, ó, eu tenho A vezes M AM, A vezes N AN, B vezes M BM e assim sucessivamente. Eu vou constituir todos os termos aqui daquela expressão na forma polinomial. Ok? Então, o que a gente conclui aqui? Que basicamente tem um caminho, né? Então, eu sempre penso nesses dois aqui, ó. Primeiro, investigo ver se não é um desses casos. Não sendo, eu tento esse aqui. E por último, então, vem fator comum e evidência. Então, se não dá nenhum tipo de fatoração, é o fator comum. Então, é como se fosse aqui a primeira investigação. Aqui é relativo, né? Vou botar aqui a segunda investigação, o fator comum. Tento verificar se tem alguma coisa que repete em todos. E por último, se não acontece, aí eu tento o agrupamento. Acho que fica melhor nessa ordem, tá? Então, mais ou menos essa é a tua sequência na hora de fazer uma fatoração. Tenta verificar se é trinômio quadrado perfeito ou diferença de dois quadrados, que é fácil de verificar se é ou não, né? Fácil até de descartar, caso não seja. E aí depois fica pensando em fator comum, se tiver alguma coisa que repete em todos. Se não tiver alguma coisa que repete em todos, então aí tenta fazer por partes, tenta agrupamento. Acho que é um bom raciocínio aí nesses casos de fatoração. Aí nós temos mais uma lâmina com outros exemplos. Letra F. Olha só, eu tenho aí 3 termos. Vou colocar aqui, ó, porque nessa lâmina não vai ter a nossa cola, né? Então vou colocar aqui a cola. Lembra qual é a primeira tentativa, o que eu tento? Ou botar na ordem já. Ó. Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Ou diferença de quadrados. Diferença de dois quadrados. Então isso aqui é uma verificação. Se não for, eu tento buscar alguma coisa que repete em todos, né? Eu tento aí fator comum. Se eu não encontrar nada que repita em todos, não é trinômio também, não é diferença de quadrados, aí eu vou cair no agrupamento provavelmente. Então, mais ou menos essa é a lógica da sequência. Então, olha só, aqui eu tenho 3 termos. Pode ser trinômio quadrado perfeito? Bom, vamos verificar. Eu tento tirar a raiz aqui da ponta e daqui da ponta. E eu consigo. Ó, raiz de x ao quadrado, metade expoente x. Raiz de y ao quadrado, metade do expoente y. Aí eu tenho que multiplicar esses dois, x vezes y, e multiplicar por 2, ou seja, fazer o dobro, e tem que dar o do meio. X vezes y, xy vezes 2, 2xy. Então aí se confirma um trinômio quadrado perfeito. E como se dá a fatoração do trinômio quadrado perfeito? Bom, aí tu vai aproveitar as raízes aqui, ó, que tu encontrou, e vai montar o parêntese. Olha só, aqui x e aqui y. O sinal do meio é sempre esse aqui que aparece, ó, o primeiro sinal que aparece. Então, mais. E aqui elevado ao quadrado. Ou tu pode escrever também x mais y, que multiplica x mais y. Ok? O segundo. Ó, de novo eu tenho 3 termos. Bom, pode ser um trinômio quadrado perfeito de novo. É a minha primeira tentativa aqui, ó. Vamos verificar. Eu consigo tirar a raiz das pontas? Raiz de a ao quadrado, metade do expoente é a. Raiz de 9 eu consigo, é 3. Ó, tá fechando. Agora eu verifico se esse produto multiplicado por 2 se resulta do meio. A vezes 3, 3a. Vezes 2, 6a. Fechou. Então, de novo, é um trinômio quadrado perfeito.
Então aí lembra, né, que a partir das raízes tu vai montar a tua forma fatorada. Então tenho aqui, ó, o A e o 3, montando parênteses. O sinal do meio é sempre esse sinal aqui que aparece, o primeiro sinal que aparece, na realidade ele é o segundo, né? Porque aqui na frente a gente sabe que tem um mais também invisível. Então o segundo sinal é o primeiro que aparece. Então mais, e aí eleva ao quadrado. Ou A mais 3, que multiplica A mais 3. Ok? Letra H. Ó, parece ser mais um trinômio de novo. Né? Eu tenho 3 termos. Vamos ver. Ó, tento tirar a raiz daqui. Raiz de m ao quadrado eu consigo. É m. Raiz de 36 é 6. Ó, tá fechando por enquanto. Ainda não tenho a garantia, né? Mas por enquanto tá fechando. Eu terei certeza se é um trinômio quadrado perfeito se eu multiplicar esse m por esse 6 e multiplicar por 2 e resultar o do meio. M vezes 6, 6m, 6m vezes 2, 12m. Fechou. É um trinômio quadrado perfeito. E aí fica fácil. Ó. Aproveita aqui esse rascunho, as raízes, para montar a forma fatorada. Vai ser m e o 6. E o sinal do meio, o que tu acha que é? Ah, esse aqui, né? Então mais. E aqui é o quadrado. Ah, professor, mas não poderia ser menos ali? Bom, poderia, né? É que esses exemplos aqui eles optaram por colocar todos mais, né? Mas não teria problema. Tanto é verdade, ó, se o exercício fosse assim, ó, m ao quadrado menos 12m mais 36, aqui no final sempre mais, não pode ser menos, tá? Então se fosse esse polinômio, na hora de fazer a forma fatorada, ficaria a mesma coisa, ó, m e o 6. Só que o sinal do meio é menos daí, e aqui eleva ao quadrado e faz aquela historinha, né? m menos 6 que multiplica m menos 6, tá? Assim como eu vou fazer aqui, ó, m mais 6 que multiplica m mais 6, tá? Aqui não precisaria colocar esse produto aqui que eu estou colocando, só estou te mostrando porque mais adiante esse tipo de fatoração é usada em simplificações. E isso tem essa visão de que m mais 6 ao quadrado é m mais 6 vezes m mais 6. Numa simplificação, de repente tem alguma coisa aqui embaixo, ó, um m mais 6, blá blá blá, tu vai cortar, ó. Tá? Então é por isso que eu estou abrindo esse produto aí. Na realidade não precisaria, tá? Só estou te mostrando porque mais adiante fica interessante lá no exercício. Letra I. Bom, letra I, olha só, trinômio quadrado perfeito não pode ser. Eu só tenho 2 elementos. Eu não tenho um trinômio, eu tenho um binômio. Então não pode ser. Aí eu tento o próximo, que é o quê? Diferença de quadrados. Diferença eu tenho, ó. Eu tenho aqui o menos no meio. Tá bacana. Mas será que é diferença de quadrados? Bom, daí eu tento aqui, ó. Tiro a raiz. Raiz de 4 é 2. Raiz de x ao quadrado é x. Consegui. Eu consigo raiz da ponta? Consigo. Raiz de 16 é 4. Y ao quadrado é y. Beleza. Aí eu não preciso pensar naquele termo do meio, até porque não tem, né? Então já posso partir para a montagem da forma fatorada. E aí eu tenho aqui, ó, 2x e 4y. E aqui 2x e 4y. Ah, professor, mas por que tu escreveu 2 parênteses? Porque quando for diferença de 2 quadrados, sempre a forma fatorada é um parêntese mais e outro parêntese menos. Tá? É como se fosse uma regra, né? É o produto da soma pela diferença. Tá? Esse outro aqui, 2 termos de novo. E aí eu tenho sinal de menos no meio. Pode ser uma diferença de quadrados. Será a diferença de quadrados se eu conseguir tirar a raiz daqui e daqui. Raiz de m ao quadrado, n ao quadrado. Raiz de m ao quadrado é m.
Raiz de n ao quadrado é n, fechou, consegui. Raiz de 1 é 1, fechou também. Já posso partir para a montagem. Mn e 1 que multiplica Mn e 1. Lembra? Diferença de quadrados, ó, ficam dois parentes se multiplicando, onde um é mais, outro é menos. E aí a ordem tu tanto faz, tá? Eu posso colocar aqui também, ó, menos primeiro e mais depois, tá? Daí tu escolhe. Geralmente o mais vem na frente, né? Mas aqui eu troquei só para tu perceber que dá para fazer isso, tá? Então era isso, né? Espero aí que vocês tenham aproveitado e até a próxima.